Veja agora tudo o que vai acontecer em Se Nos Deixam. Spoiler, resumos, chamadas e capítulos completos todos os dias aqui atualizado com exclusividades. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui em comentários e não se esquece de se inscrever, deixar sua opinião e se assistiu ao capítulo, deixe também sua opinião. E deixa também o seu like em nossos vídeos. Começa então o casamento de Yara, o casamento dela com Moisés. Ela pergunta a Greta se ela não vai se opor, já que ela é amante de Moisés. Então Yara se opõe ao seu próprio casamento. Ela se opõe a se casar sob a ameaça de um homem que está a atraindo. E ela se opõe a se casar sem amor. Depois que Eva deixa escapar que Yara é a única neta que ela achava que tinha algum bom senso nessa vida, Yara diz a ela que essa é a coisa mais sensata que ela fez em sua vida. Ela se vira para Moisés e diz a ele que não se casaria com ele mesmo que estivesse morta. Quando ela descobriu que ele a estava traindo, ela nem se importou porque ela não o ama. Ela ama Paulo. E ela o ama tanto que está esperando um filho dele. A notícia da gravidez então é revelada. Mais uma vez, Eva vomita que seu bisneto será filho de um criminoso. Depois que Alicia abraça feliz e orgulhosamente Yara, ela diz a Moisés que ele pode ir embora para sempre. Moisés, com cara de pedra, diz a Yara que ele a avisou. Seu criminoso vai apodrecer na cadeia. Depois que ele sai, todos sorriem e se abraçam com Yara, até Eva. Sérgio repreende Yara por estar esperando o filho daquele cara e ainda mais por anunciá-lo a todos como se ela estivesse tão orgulhosa disso. Quando ele acrescenta que então Paulo é um criminoso, Yara diz a ele que Paulo é inocente e já foi provado. Sérgio pergunta o que ela vai fazer quando seu capricho acabar. Então Yara diz a ele que ela vai amar Paulo, já que ele é uma boa alma. Ela pergunta se Sérgio realmente prefere que ela fique com um homem como Moisés. Dói dizer isso, mas Moisés é muito parecido com você. E ela não quer repetir a história de sua mãe. Sérgio pode decidir se não vai falar com ela ou se quer rejeitar o neto, mas ela decidiu ser feliz. No tribunal, Paulo está tendo sua audiência, julgamento. Moisés afirma que seu cliente foi exonerado das acusações pelo assassinato de Simão, mas ele ainda tem outras acusações pendentes. Pode ser estranho que ele seja declarado os crimes de seus clientes, mas ele está farto de todos os crimes que ficam impunes. Enquanto se dirige ao juiz, Yara aparece então e pede para se aproximar. Depois que o juiz a aprova, Yara diz ao juiz que o acusador e a empresa pedem que Moisés sejam então dispensados do caso e que o caso seja atribuído a ela. Ela conta que obteve a aprovação do proprietário da empresa. Quando o juiz pergunta a Paulo se ele concorda, claro que Paulo concorda. Ele afirma, claro que sim. Moisés tenta argumentar, mas o juiz o cala e manda ele ir embora. Então, Moisés é claramente derrotado. Durante o recesso que o juiz ordenou, Yara confirma a Paulo que ela obviamente não se casou com Moisés. No tribunal, Yuri questiona o preso sobre a fuga. A testemunha relata como Paulo não tinha ideia sobre a fuga. Paulo foi enganado para se juntar aos outros. A Alicia ainda está na casa de Rebeca e pede então a Fernanda que retire suas reclamações sobre Carlota. Fernanda diz que ela já o fez. No dia seguinte, ela então já perdoou até a Alicia. Julieta está bêbada e liga para a Alicia. Ela diz a Alicia que a admirava por jogar fora aquele cachorro sujo. Se ela, Julieta, tivesse então aguentado um pouco mais, ela teria o sobrenome, o prestígio e a casa grande. E ela poderia ter até arranjado um amante. Julieta então comenta sobre o quão breve foi o caso de Alicia, já que Martim também a atraiu, o que fazia sentido já que Mabel é mais nova. Depois que Julieta convida Alicia para tomar um vinho em sua casa para conversarem sobre os cachorros sujos que elas tinham, ela desliga.
No tribunal, o juiz declara então Paulo inocente e ordena que ele seja liberado imediatamente. Sérgio está em casa conversando com seu advogado, que confirma que eles venceram Lucas. Além de Alice apresentar queixa contra Lucas, o advogado também diz a ele que Alice ficou com a custódia de Miranda e ela ficou com metade de tudo que eles possuem. No fundo, Yaya cumprimenta animadamente um Paulo grátis. Então Sérgio vai para a sala de jantar, onde os irmãos se reúnem. Miranda dá as boas-vindas a Paulo, enquanto as apresentações são feitas, incluindo Lorena. Todos ficam quietos ao ver um Sérgio sombrio os observando. Yara pede que ele se junte a eles. Quando ele permanece quieto e parado, Paulo vai até ele e estende a mão, enquanto diz a Sérgio que está feliz em conhecê-lo. Sérgio leva alguns segundos, mas ele aperta a mão de Paulo sim e retribui a saudação. Depois deixa a multidão de jovens. Yara e Paulo decorando um berçário, e ela se convenceu de como o destino é escrito por nossas decisões. Paulo lê uma história para seu bebê que está dormindo nos braços de sua mãe. Em sua nova padaria, Marcela comenta com Gonçalo que eles saíram muito bem no mês passado. Lenora, claro, diz a Gonçalo que seu entregador não poderia vir. Então Gonçalo se oferece para fazer a entrega e um cliente que pede a mesma coisa de sempre. Desta forma, ele atenderá seu cliente número 1. Gonçalo chega na casa desse cliente, que é Sérgio, quando Gonçalo diz a ele que ele e Lorena não precisam de suas ordens constantes para serem bem-sucedidos. Sérgio explica que as coisas não são o que Gonçalo pensa, doces. Sérgio está o mais orgulhoso por Gonçalo ter encontrado seu próprio caminho e não ter seguido o caminho que sofreria então coisas que não poderia cumprir, que então ele lhe impôs. Sérgio é sincero em seus parabéns e diz a Gonçalo que o ama, ele é seu filho. Gonçalo retribui enquanto o abraça, então talvez aqui teremos uma reconciliação de pai e filho sincero. Esse foi o capítulo de Se Nos Deixam. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade ou sugestão? É só deixar aqui em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não sai daí. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e continua ligadinho conosco.